Boa noite. Vamos começar uma live agora aqui sobre mentalidade financeira. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. A gente vai começar hoje aqui uma live sobre mentalidade financeira e dentro desse assunto que a gente vai abordar é justamente as questões que muita gente foge desse problema, né? Ou seja, foge de encarar ou de querer entender sobre mentalidade financeira, ou seja, as formas que a gente pensa a respeito de dinheiro. E isso é fundamental, então muita gente fica presa na tentativa de querer aprender a investir, de querer gerenciar melhor o dinheiro, mas sem entender as raízes, sem entender as maneiras como ela pensa sobre o dinheiro. E isso é fundamental para o resultado dos investimentos, porque as decisões que a gente toma relacionado a dinheiro quase sempre são decisões emocionais. Ou seja, as decisões, a matriz de decisão muitas vezes, principalmente em momentos extremos, de momentos de dificuldade, momentos de ansiedade, momentos de tensão, e aí são tomadas essas decisões muitas vezes contra o nosso patrimônio, contra o que a gente deveria fazer na verdade. Então, se a gente está falando de mercado de ações, essas decisões muitas vezes vão ser o contrário do que deveriam ser feitos. Então, basicamente, né, a principal forma que a gente tem de poder analisar essa questão do rendimento de cada um, ele está totalmente ligado à questão do valor que a gente agrega à vida das pessoas. Então, o interessante é a gente ver que quanto que a gente contribui, né, quanto que o nosso trabalho gera resultado na vida das outras pessoas, ou seja, quanto que a gente agrega, e isso multiplicado pelas quantas pessoas que a gente consegue atingir. Então, ou seja, por exemplo, um canal no YouTube que tem milhões de seguidores, ele tem uma renda proporcional a esses milhões de seguidores e assim por diante. Então a gente analisa sempre a margem do resultado que a gente recebe em função do nosso trabalho e em função da quantidade de pessoas que a gente consegue atingir, consegue contribuir na vida delas, tá certo? Então eu fiz aqui um esboço do que eu gostaria de passar para vocês hoje e para a gente ver se está indo com clareza, né? Então a gente queria falar primeiramente da parte do termostato financeiro. Você já ouviu falar nesse termo, termostato financeiro? Alguém já ouviu falar nesse tema? O termostato financeiro nada mais é do que uma medida financeira que todos nós já temos uma programação para poder ter aquele determinado valor de renda. Então, esse valor de renda que a gente tem, ou seja, ele já está programado como se fosse um termostato de um ar-condicionado. Então, sempre que você regula um ar-condicionado, por exemplo, para 22 graus, esse termostato ele vai oscilando para cima ou para baixo de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se a gente coloca 22 graus e a sala, quando a gente abre, ela está em 25 graus, o ar-condicionado vai funcionar até chegar ali mais ou menos 22, 21 graus. Quando ele começa a esfriar demais, chegar próximo de 20 graus, ele desarma automaticamente, fica funcionando só o sistema de ventilação e aí o ambiente naturalmente vai esquentando gradualmente. Quando ele chega ali, passa os 22, né, que estava programado 22, ele passa, chega nos 23, o que o termostato faz? Ele liga novamente e volta a gelar o ambiente. Então, muitas vezes a gente não tem noção, mas a gente já tem uma programação financeira, ou seja, uma renda média que a gente recebe todos os meses e a gente tem dificuldade de sair dessa renda. Então, muitas pessoas ficam estagnadas naquela renda durante muito tempo e não conseguem entender por que elas não conseguem evoluir, né? Não conseguem sair dessa renda. Então, a gente precisa trabalhar as ferramentas, né, que estão ligadas muitas vezes à mentalidade. Então existem vários exercícios práticos para serem feitos para a gente poder sair dessa zona de conforto, ou seja, dessa limitação que está definida na nossa programação financeira, ou seja, dentro da mentalidade a gente já tem um valor definido e a gente não consegue sair disso. Então muitas pessoas subestimam isso, elas simplesmente acreditam que não, né, que elas não conseguem aumentar aquilo ali, mas por outros fatores externos e ficam buscando culpados, buscando outros responsáveis fora delas mesmas. E elas não conseguem aceitar, né, entender que muitas vezes
a renda está totalmente ligado ao que ela pensa sobre o dinheiro, ao que ela entende sobre o dinheiro, o quanto que ela se acha merecedora de receber mensalmente ali, né? A renda que ela é capaz de fazer, então ela se limita naquela base ali. Tá certo? Então esse é o conceito de termostato financeiro. Então basicamente a nossa renda vai sempre estar oscilando dentro dessa faixa que já estamos programados. Então a gente tem que buscar justamente ferramentas, né, que são justamente os exercícios, tudo que talvez a gente não vai conseguir tão a fundo aqui nessa aula, que é por causa do tempo, mas a ideia é que existem sim ferramentas, existem exercícios práticos que a gente pode colocar justamente para a gente poder ir quebrando esse termostato que está programado para determinada temperatura, ou seja, o equivalente a determinada renda mensal, para aí sim a gente atingir um patamar mais alto. Tá certo? Então essa é a base do funcionamento desse termostato. E aí a gente pode entender o seguinte, que basicamente a gente está vivendo num mundo, né, relacionado à questão de finanças, que ele é de causa e efeito, ou seja, ele basicamente ele é de plantio e colheita. Então, o que a gente recebe de renda hoje, com certeza está baseado a tudo que a gente vem plantando na nossa vida, tanto profissional, né, quanto na vida relacionada aos estudos, às nossas capacitações, ao que a gente consegue gerar de valor, que eu falei no início da live. Então, ou seja, a nossa remuneração vai vir baseado no que a gente consegue gerar de valor para as pessoas. E esse valor, ele está baseado no quê? No resultado que a gente gera, que é baseado no conhecimento que a gente tem e como a gente aplica esse conhecimento, o que a gente já entendeu a respeito do dinheiro. Então, para a gente poder aumentar isso, a gente tem que aumentar o nosso valor próprio e parar de ficar buscando justificativas em coisas externas, né? Então, muitas vezes as pessoas se ressentem porque um colega foi promovido e não ela, mas será que esse colega não está realmente produzindo mais do que ela? Será que ele não está gerando mais resultados do que essa pessoa? Será que ele não se preparou, se capacitou mais? Porque a empresa, basicamente, ela quer funcionários que gerem mais resultados. Então isso é um fator muito importante da gente começar a ter esse entendimento dentro do modelo financeiro que a gente tem. Então a gente está basicamente num modelo que a gente acredita o seguinte, que praticamente nenhum de nós teve educação financeira nas nossas escolas. A gente não foi ensinado sobre dinheiro, sobre gerenciamento de dinheiro, sobre o básico, sobre finanças, sobre taxas de juros, como sair, né, de pegadinhas que existem tanto na parte de investimentos quanto na parte de empréstimos oferecidos para o dia a dia, questão de juros, né, questão dos juros compostos, como que eles podem nos elevar o nosso patrimônio, a nossa renda ao longo do tempo, né, os fatores que influenciam os juros compostos. Então, se a gente não aprendeu nada disso na escola, né, a gente não teve influência, né, onde que seria a fase mais fácil de aprender ainda quando criança, praticamente nenhum de nós, né, que já tem aí uma idade acima dos 30, 40 anos ou mais, pouquíssimos passaram por essa experiência, né, de aprender isso ainda quando jovem. Tá certo? Então, qual o reflexo disso na nossa renda, né? Na nossa vida financeira hoje em dia? Basicamente, 70% da população brasileira está endividada. Tá certo? Então, esse é um dado real que existe, que a maioria dos brasileiros ela está endividada. Eles não conseguem nem pagar as contas básicas, as contas que estão envolvidos ali no orçamento, né? Não conseguem seguir um orçamento para poder gastar menos do que se ganha, porque o básico do básico de um orçamento doméstico é justamente ter um superávit financeiro, ou seja, sobrar dinheiro todos os meses, ao invés de gastar mais do que está recebendo. Então essa é a essência relacionada justamente à questão de educação financeira. Então, sempre que você ganha, né, faz mais dinheiro, né, até o termo que eu gosto muito de utilizar é fazer dinheiro, porque a diferença parece boba, né, parece simples, mas na verdade ela fala muito sobre como a gente pensa a respeito da nossa vida financeira, qual o papel que a gente ocupa dentro da nossa vida financeira. Está totalmente ligado a esse protagonismo, a entender isso como justamente um fator de que nós podemos agir em função de aumentar a nossa renda e de melhorar a gestão financeira e colher os frutos disso. Não deixar isso passivamente, que isso aconteça naturalmente, até porque é justamente o tema que a gente vai desenvolver aqui hoje, ele engloba esses pontos, né? Então ele está totalmente relacionado a justamente alguns dos princípios
que moldam a diferença entre pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, como elas pensam, por que elas têm resultados diferentes da maioria das pessoas que ficam ali nessa faixa de gastar mais do que ganham, ou às vezes até conseguem um equilíbrio, mas nunca sobra, nunca crescem de forma consistente financeiramente. Tá? Porque não adianta só crescer por um tempo, né? Então é muito comum, às vezes, a gente ver pessoas que têm altos e baixos financeiros, pessoas que aumentam muito a renda por um tempo, daí a pouco elas voltam igual ou pior estavam antes. E por que isso acontece? Né? Justamente isso que a gente vai buscar entender aqui nessa live de hoje, tá certo? Então, por exemplo, a gente falou dessa questão da pessoa entender esse básico, né? Que ela não entende isso porque ela não teve essa educação financeira, praticamente nenhum de nós passou por isso. Então foi sentindo essa dor de não ter tido esse conhecimento ainda quando muito jovem, que eu busquei estudar isso aí ao longo desses últimos mais de 20 anos, né? Na verdade, a partir do ano 2000, eu comecei a estudar sobre o tema de educação financeira para poder entender isso basicamente, para a gente ver aonde que quais são as maiores chances da gente ter bons resultados ou não. Então, para a gente poder não cair nas pegadinhas dos gerentes de bancos, né? Então, por exemplo, títulos de capitalização é um péssimo investimento, na verdade não pode nem ser considerado investimento, porque ele não repõe nem a inflação, né? Previdência privada, é muito importante analisar quais os fundos que vão ser alocados o dinheiro, porque a grande maioria não cobre também nem a inflação, tá certo? Aplicações do tipo COI, que é muito indicado às vezes por assessorias de investimento, mas quase sempre o resultado final dela após muitos anos de aplicação também não é bom. Então a gente ter esse discernimento justamente para a gente poder entender aonde transitar dentro do mercado financeiro, para a gente poder ter clareza e tomar as melhores decisões, porque a gente tem que ver sempre que a responsabilidade dessas decisões é totalmente nossa. Tá certo? Então, basicamente, né, já entrando aqui na parte dessa questão da mentalidade mesmo, a gente, o grande responsável por isso foram realmente o sistema educacional nosso, que a gente não teve nem essa base sobre dinheiro, e além disso, muito a gente vem de crenças que foram nos colocadas pelos nossos pais. Então é interessante a gente analisar o que a gente ouvia sobre dinheiro quando nós éramos crianças, né? Como que era a vida financeira da nossa família, né? A gente tinha dinheiro sobrando mensalmente, era uma vida financeira tranquila ou era uma vida financeira apertada, né? Como é que era a sua infância financeira? Você passou algum tipo de aperto? Vocês viu? Já chegou a ver seu pai tendo alguma discussão com a sua mãe sobre dinheiro, problemas financeiros? Eles tinham o hábito de poupar mensalmente, por isso você tinha uma vida financeiramente escassa, onde o dinheiro era muito, muito controlado, não podia gastar com nada, esse aqui era o meu caso, né? Então eu vivi num ambiente de extrema escassez, porque a vida, né, a infância da minha avó, eles passaram muito aperto financeiro, né? Porque o meu bisavô gostava de jogar a valer, né? Perdia o dinheiro e a minha bisavó tinha que sustentar a família com o dinheiro que eles vendiam, alguns quitutes ali na estação, né? Que ele era chefe de estação, ele ganhava bem, mas ele gastava todo o dinheiro com bebida e com jogos, né? Jogos de azar na época lá, jogo de pôquer, né? Valendo dinheiro, ele perdia muito dinheiro nisso, né? E era viciado nisso e a família ficava desamparada. E isso teve reflexos que passaram de geração após geração. Então a minha avó absorveu isso, que passou isso para minha mãe, que passou isso para mim, e naturalmente eu iria passar isso para os meus filhos se eu não buscasse aprender maneiras de mudar, né, que é possível mudar essa forma de pensar sobre o dinheiro. Então eu pensava muito que o dinheiro ele era só para a questão de segurança. Tá? O dinheiro ele deveria ser guardado para poder a gente nunca passar necessidade, para poder viver ali o básico, o mais simples possível, porque essa era a essência do dinheiro. Então era o modelo financeiro que eu tinha quando criança, né? Que eu fui criado nesse modelo financeiro. Você também teve alguma relação com essa? Ou foi o contrário? Ou você viu nos seus pais, por exemplo, que eles pensavam em dinheiro para status, eles gostavam de mostrar que eles tinham dinheiro de alguma forma, comprava talvez coisas de grife, frequentava às vezes lugares acima das possibilidades e depois isso refletia em apertos financeiros, viajavam viagens mais caras do que poderiam, compravam carros ou outros bens mais caros do que poderia, vivia endividado, vivia passando aperto financeiro, porque pessoas que passaram por isso, elas têm normalmente um modelo relacionado a status. Então seria
segurança, o outro seria status, e pessoas que passaram por isso, normalmente eles tendem a repetir o padrão que eles viram dos pais, ou eles tendem a fazer o contrário do que os pais, que eles falam de repete ou repele aquele modelo. Então, às vezes, a gente pega essas diferenças e isso, muitas vezes, cria conflitos dentro do casal quando o casal, um pensa de uma maneira sobre dinheiro e o outro pensa de maneira diferente. Se os dois pensam da mesma maneira, né, ou seja, os dois têm o mesmo modelo financeiro, eles tendem a ficar estagnados, porque um não puxa o outro, eles ficam ali na mesma, só fazendo dinheiro com o mesmo objetivo. Então, normalmente é interessante quando o modelo financeiro dos casais ele tem alguma diferença, né? Ou então o modelo financeiro com base da questão da liberdade, que aí seria o modelo mais interessante para poder ter mais resultado financeiro. Então, eu já falei aqui do dinheiro relacionado à segurança, então pessoas que acreditam que o foco do dinheiro, que a grande importância do dinheiro é só questão de segurança, e elas ficam tranquilas quando tem, igual no caso da minha avó, era a caderneta de poupança, então era a aplicação mais segura que ela conhecia, e ela colocava ali o máximo possível de dinheiro todos os meses para poder ter uma reserva financeira, para poder justamente ter alguma emergência, né? Então, sempre que tivesse alguma emergência, ou seja, pensando nos dias difíceis, e o grande problema disso é que se a pessoa guarda dinheiro focando em dias difíceis, ela acaba atraindo a possibilidade daqueles dias difíceis ocorrerem de verdade, e aí sim ela tem o dinheiro para poder usar, para poder socorrer aqueles dias difíceis. Ela não pensa em ter dinheiro para poder crescer financeiramente. Tá? Então, basicamente, são 4 modelos. E o outro modelo que a gente tem é pessoas que pensam em dinheiro relacionado a prazer, que é um dos mais comuns. Né? Então, assim, muita gente mesmo, né? Eu acredito que esses 70% dos brasileiros que estão endividados, a grande maioria deve pensar em dinheiro relacionado a prazer. Então, provavelmente eles ouviram, às vezes, na infância que caixão não tem gaveta, né? Ou seja, expressões desse tipo que parecem ser coisas bobas, que não vão afetar, né? Que já passaram, que não afetam a vida da pessoa, mas ela não tem noção que isso pode estar afetando a vida dela até os momentos atuais. Então, muitas vezes, isso está lá no subconsciente dela gravado e ela se limita financeiramente porque ela fica sempre gastando, às vezes, mais do que tem ou todo o dinheiro que faz. Né? A pessoa trabalha o mês todo, então ela vive para pagar contas. Né? É o mais comum de todos. Né? A grande maioria das pessoas, elas vivem para pagar contas. Elas não conseguem fazer com que o dinheiro sobre no final do mês para que ela possa investir e colocar o dinheiro para trabalhar por elas. Então esse é um dos grandes desafios, né? Então assim, depois vou ter depois alguns outros programas relacionados a isso, justamente para poder passar como gerenciar esse dinheiro de forma a fazer com que ele sobre, né? Que tenha essa sobra financeira e aí sim que ele possa realmente gerar, né? Cumprir o papel dele de também gerar liberdade, né? Tranquilidade financeira para essa família, tá certo? Então as pessoas que relacionam dinheiro a prazer, elas vão entrar nesse círculo. Então, eu tinha um problema muito sério aqui na minha casa, né, especificamente, com a minha esposa, porque ela tinha esse modelo relacionado a prazer, então ela gostava sempre de consumir todo o dinheiro que ela fazia mensalmente, né? O nosso dinheiro na época ainda era separado, ele era gerenciado de forma separada, e aqui eu já vou falar um pouco, muitas pessoas talvez não vão gostar disso aí, mas é o que a maioria das vezes funciona muito bem, é justamente os casais que juntam o dinheiro, mas para isso existe um modelo específico, uma forma de fazer isso de uma forma mais tranquila, para que isso funcione melhor dentro do relacionamento, mas isso a gente vai deixar para abordar numa ocasião de finanças de casal. Mas o que acontecia muito comigo era justamente essa diferença entre os modelos financeiros. Então eu associava dinheiro no início do nosso relacionamento que ele deveria ser fonte de segurança. Então eu preocupava sempre em economizar o máximo possível nas pequenas coisas, desde uma compra num supermercado mais barato, então a gente sempre fazia compra somente no BH e eu olhava o preço de cada produto, muitas vezes optava pela marca mais barata daquele mesmo produto, então eu ia comprar um detergente, eu comprava o mais barato, tudo mais barato, achando que ali sim eu iria fazer alguma diferença, né, na minha vida financeira por estar economizando o máximo, mas isso gerava dentro
dentro da mentalidade nossa um sentimento de escassez, ou seja, que o dinheiro ele é limitado, que ele vai ser sempre difícil, que ele tem que ser suado, que ele tem que ser sofrido, e isso nos causa uma série de limitações. Isso impede que a gente progrida, porque a gente está sempre pensando, gastando tempo e energia, né? Então eu conheci uma pessoa que ela tinha o hábito de, em 2, 3 sacolões, né? Ou seja, aquelas feiras, né, de frutas e tudo, ele tinha um dia específico que ele ia da semana, não lembro exatamente qual, mas era um dia que sempre as frutas ficam mais baratas, né, que é meio que o resto ali, né, as frutas já não estão boas, para poder economizar e pagar o mínimo possível. Mas será que é vantagem? Ele pega uma fruta que daí a 1, 2 dias ela talvez já vai estar apodrecendo. Então o dinheiro muitas vezes a pessoa aperta tanto que ele escorre ali entre os dedos, né? Igual o sabonete, então se você apertar muito ele vai escorregar. Então é importante ter essa dimensão de que não é por aí que a gente vai ter grandes resultados, né? Que a gente fala cortando o cafezinho, poupando os mínimos ali, ele precisa ser organizado para a gente entender para onde que ele está indo, e não necessariamente ele tem que ser ali, cada centavo ali tem que ser economizado, porque o tempo e a energia que ele gastava indo em 3 lugares diferentes para poder comprar as frutas da semana da casa dele, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa que produzisse muito mais dinheiro do que o que ele economizava fazendo aquela via sacra ali para poder fazer as compras do mês, e ele achava que estava fazendo uma grande vantagem, né? Da forma de pensar dele, para quem tem o dinheiro como segurança, isso aí faz sentido sim, mas de um modo geral as pessoas que conseguem entender o dinheiro por outras maneiras, eles começam a ver que isso aí não é interessante, porque a energia que se gasta para poder economizar alguns centavos, indo às vezes 1, 2, 3 supermercados, 1, 2, 3 sacolões para fazer as compras, não vão compensar o tempo perdido, né? Ou às vezes até a gasolina que vai de carro para um lugar para o outro, né? No caso dele, ele até ia a pé, né? Então pelo menos isso ele não tinha esse dispêndio financeiro. Tá certo? Então, o último modelo, né, relacionado aos modelos de dinheiro aqui para a gente poder avançar um pouco esse tema, está relacionado quando a gente pensa no dinheiro para a liberdade, que é o modelo que eu aprendi ao longo do tempo, mudar a forma de pensar do dinheiro para segurança em relação ao dinheiro para liberdade, né? Qual que é a diferença disso? Porque a pessoa que pensa no dinheiro para segurança, ela quer justamente, igual eu falei, economizar o máximo, e ela vai sempre buscar investir esse dinheiro na questão mais segura, mais, como é que eu falo assim, a que tem menos risco de todos. E normalmente, né, o risco e retorno dentro do mercado financeiro, eles são inversamente proporcionais, ou seja, quando o risco é mais alto, obviamente a tendência é que o retorno também seja mais alto. E quando a gente tem um risco mais baixo, é o mais provável que quase sempre também o retorno vai ser mais baixo. Existem exceções dentro desses investimentos, existem investimentos que parecem ser arriscados e na verdade são seguros, porque as pessoas não sabem como fazê-lo de uma maneira segura. A mesma aplicação pode ser feita de maneira segura e vice-versa, uma aplicação que aparentemente ela é segura, mas na verdade muitas vezes ela não repõe nem o poder aquisitivo da pessoa, ou seja, não repõe nem a inflação. Então, ao longo do tempo, essa pessoa vai estar perdendo dinheiro se ela seguir essa maneira de agir com o dinheiro dela relacionada à questão da segurança. E quando a gente fala de acumular o dinheiro pensando em liberdade, é justamente a maneira que a gente tem de buscar investir o nosso dinheiro para que ele nos gere renda, é efetivamente colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente. E hoje, né, no mercado financeiro, a gente tem diversas possibilidades para quem está começando com pouco dinheiro, né? Então a gente sabendo, entendendo um pouco dessa questão do investimento, a gente começa normalmente com valores pequenos, porque a gente vai entendendo esse gerenciamento financeiro como um todo, a gente não pega um ponto específico, né? A gente entende desde a questão de como a gente pensa sobre o dinheiro, os fatores que nos afetam, depois a gente entra realmente na parte de gerenciamento financeiro, como dividir o dinheiro para poder fazer com que isso fique factível, ou seja, que isso seja possível para seres humanos normais, vamos dizer assim, né? Porque quando eu comecei a seguir esses modelos, né, eu tinha uma renda várias vezes menor do que a minha renda de hoje, mas justamente a aplicação desse modelo é que fez com que a renda pudesse aumentar ao longo do tempo e acelerar o processo, que é aí que eu acho que é o grande segredo. Então eu vejo muitos cursos de investimento, inclusive eu já fiz quase todos que estão disponíveis aí na internet, pelo menos os maiores, os mais famosos, e eles ficam muito restritos a alguns pontos específicos, né? Então, assim, na verdade, o que eu estou tentando passar é que a gente pode fazer uma integração entre as 3 principais
matriz para a gente ter um resultado mais eficiente. A gente não fica preso em uma ponta só, entendendo um pequeno conceito de uma parte para a gente poder avançar nisso mais profundamente. Tá certo? Então, basicamente, deu para entender tranquilo, gente, essa primeira parte a respeito dos modelos de dinheiro. Então, a gente tem praticamente, são 4, né? O modelo básico. A gente tem pessoas que relacionam dinheiro a status, então, ou seja, elas querem realmente usar o dinheiro para mostrar para outras pessoas que elas são bem-sucedidas. Então, ou seja, aquilo não é só uma parte dela, porque quando a pessoa tem uma condição financeira boa, naturalmente ela tende a poder escolher frequentar bons lugares, né, comprar coisas boas, né? Então isso aí faz parte do benefício de ter uma condição financeira melhor, mais resolvida, mais tranquila, né? Então isso faz parte, mas não é o objetivo, né? Porque tem pessoas que se endividam com esse objetivo de ter status, né? Ou seja, compram coisas que não podem para mostrar para as pessoas, né? Que muitas vezes aquela frase comum, né? Que compra coisas que não pode para mostrar para pessoas que não gostam dela, né? Então, assim, esse seria o pior caminho, que muitas pessoas se endividam baseadas nisso, né? Com essa preocupação de ter essa essência, né? Essa preocupação de estar o tempo todo mostrando para as outras pessoas, tá certo? Então, esse seria o dinheiro status, o dinheiro relacionado a prazer, ou seja, as pessoas que querem consumir o dinheiro, que elas pensam sempre no hoje, né? Elas acham que elas não vão viver o amanhã, né? Elas acham que o dinheiro tem que estar todo gasto imediatamente, não precisa sobrar nada, porque o dia de amanhã não vai chegar, e esse dia de amanhã chega. Né? Então, ou seja, o que eu penso muito, a gente começando a investir o quanto antes possível, a gente vai ter um retorno justamente pensando em ter essa questão financeira de evolução, ou seja, cada vez mais tranquilidade financeira, cada vez mais colocando o dinheiro efetivamente para trabalhar para a gente, e aí sim a gente vai ter essa tranquilidade financeira. Então, quanto antes a gente começa com isso, mais rápido o resultado a gente vai ter, tá certo? O outro ponto seria a segurança, que eu já comentei bem, né? Pessoa que guarda o dinheiro o máximo possível, não gasta com nada, passa momentos de dificuldade por conta disso. E a questão de acumular para a liberdade, que a gente tem que selecionar esses investimentos que nos vão gerar renda. Então é muito importante investimentos que realmente colocam o dinheiro para trabalhar para a gente, tá certo? Então a essência dessa parte financeira, a gente tem que ter que ou a gente aprende a controlar o nosso dinheiro, ou ele nos controlará, né? Ou seja, por que seria isso aí justamente? Que se a gente não aprender a administrar o nosso dinheiro em algum momento da nossa vida, a gente vai ter sempre uma vida limitada financeiramente pelo dinheiro. Então, quantas pessoas não chegam no dia 15, dia 20 e poucos do mês, já não podem fazer muitas coisas? Eu já passei por isso, né? Muito tempo atrás, durante um bom tempo, na verdade, justamente que o dinheiro não conseguia ir até o final do mês, né? Ou seja, gastava muito, o dinheiro não era bem gerenciado, não era bem controlado, e chegava no final do mês, sobrava mês no dinheiro, né? No salário do mês ali, né? Então é interessante a gente aprendendo a gerenciar, porque aí quando o dinheiro acabava, você fica limitado, você não pode fazer uma série de coisas, porque simplesmente o dinheiro, não sobrou dinheiro para poder terminar o mês, né? Então isso aí, saber gerenciar isso vai propiciar justamente essa tranquilidade financeira, tá certo? Então a gente avançando aqui, de acordo com o que eu tinha passado, eu quero entrar aqui em alguns tópicos que a gente vai falar justamente agora nessa fase 2, relacionada a maneiras de pensar das pessoas que têm uma mentalidade, tá, gente? Então quando a gente falar aqui de mentalidade de pessoas prósperas ou de pessoas financeiramente bem-sucedidas e pessoas pobres, né? Mentalidade pobre, a gente não está falando necessariamente pessoas pobres, a gente está falando de uma maneira de pensar que vai traduzir em resultados financeiros. Então essa maneira de pensar vai fazer muita diferença, porque existem pessoas que têm dinheiro, mas pensam como pobre, né? Então a gente tem vários exemplos de pessoas, né? Eu mesmo conheço pessoalmente várias, que elas têm muito dinheiro, mas elas não conseguem usufruir daquele dinheiro, não conseguem fazer com que aquele dinheiro gere coisas boas para ela. Aquele dinheiro vem com uma energia muito pesada, muito negativa, muito ruim, né? Ela tem condição financeira, mas ela não consegue fazer nada, aproveitar nada, né? Então ela provavelmente vai falecer já idosa, rica, né? Mas assim, ela não vai conseguir usufruir daquilo ali. Será que faz sentido realmente só juntar dinheiro por juntar dinheiro para poder ter um número na conta e viver como uma pessoa pobre, né? Uma pessoa que
passa dificuldades, sofre uma série de limitações, né, sempre em função de ter esse excesso? Será que não existem outras maneiras mais inteligentes de fazer isso, que possa unir a disciplina de aumentar o patrimônio ao longo da vida, juntamente com usufruir do dinheiro? Tá? Então é essa a ideia que a gente quer passar aqui, que é justamente o oposto do que muita gente aplica, talvez por não conhecer uma possibilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? E aí, dentro desse primeiro princípio que eu queria passar aqui, é que as pessoas que têm essa mentalidade, essa forma de pensar de prosperidade, né, ela acredita que ela cria o sucesso financeiro dela, ela cria as possibilidades financeiras dela, ou seja, ela não se limita a acreditar que na vida dela as coisas acontecem, tá certo? Então, ela pensa que as coisas na vida dela ela é sempre uma vítima do mundo que está acontecendo. Então as pessoas que têm uma mentalidade pobre, de um modo geral, elas sempre se entendem como vítima. E eu te falo que eu já passei por isso, porque lá em 2016 eu tinha eu tinha uma empresa, né, desde 2012, e veio aquela crise, né, aquela crise que afetou muita gente aqui no Brasil. 2015, 2016 foram 2 anos em que o PIB, né, o Produto Interno Bruto, caiu ali cerca de 3,5% cada ano daqueles ali, ou seja, a economia deu para trás ali, assim, uma ré enorme. Uma das piores crises aí dos últimos 100 anos foram aqueles anos de 2015. E aí a minha empresa entrou em dificuldade, né? Eu quebrei literalmente ali. Eu tinha vários empréstimos, né? Porque a gente tinha comprado uma empresa de transporte e essa empresa tinha crescido rápido porque o crédito era muito barato, o banco emprestava dinheiro a juros ali de 2, 3, 4% ao ano, né? Os finames da época, os financiamentos do BNDES para comprar caminhões e tudo. E o que aconteceu depois disso, né? Depois de um tempo? Quando a crise veio e o faturamento da empresa caiu, eu estava endividado e a empresa não teve condições de honrar com aqueles compromissos ali. E aí não tinha opção, não tinha o que fazer, tinha que encarar aquele momento, e a gente foi selecionando ali os credores que a gente ia pagando primeiro, e aos poucos a gente foi liquidando com cada banco, renegociando, mantendo, né, os caminhões funcionando para poder a empresa como se fosse uma recuperação judicial, mas foi feita de forma extrajudicial, e aos poucos ela foi resolvendo isso, tá certo? E aí, durante aquele período, né, que a gente só foi analisar depois, eu tinha o costume de responsabilizar por aquela quebra da empresa a crise. Então o que acontecia? Eu achava que tinha acontecido comigo, que eu tinha sido vítima daquela crise que tinha acontecido. Mas em momento nenhum eu me responsabilizava pela gestão da empresa, pelos erros que eu havia cometido, pelo excesso de empréstimos que eu havia pegado junto aos bancos para poder crescer a empresa naquele momento, né? Então eu não pensava dessa forma, eu pensava que eu tinha sido vítima, né? Ou seja, que a crise tinha vindo e tinha acabado comigo, né? Então, ou seja, na verdade não foi nada disso. Na verdade, eu não estava preparado, eu não tinha estudado o suficiente. Eu tinha formado já em administração, né? Tinha esse curso já de mercado de capitais, mas na época ele não é aplicável à questão da gestão financeira da empresa, e não tinha aprendido como gerenciar uma empresa do porte da empresa que eu estava gerenciando naquela época. Eu não tinha feito curso de gestão financeira, porque a faculdade de administração dá apenas uma base, né? Ela não entra nesse a fundo. E eu achava que o responsável por isso tudo era o governo, era a crise, eram outros fatores externos. Só que eu comecei a entender que naquele mesmo cenário, naquele cenário difícil, algumas empresas estavam crescendo muito. Algumas empresas aproveitaram aquela crise para poder comprar caminhões baratos, para poder crescer naquele momento difícil. E eles cresceram, eles fizeram justamente porque eles estavam preparados para as crises. E uma das poucas certezas que a gente pode ter é que as crises são cíclicas. Elas vêm de tempos em tempos. Então, como a gente teve aquela de 2015, passou um tempo, a gente teve agora da pandemia, né, em 2020, ali mais ou menos, que foi muito grave para alguns setores principalmente, e vai acontecer daqui a algum tempo, né, outra crise severa de novo. Vai demorar mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, ninguém pode falar exatamente quando vai ter outra crise, mas vai existir outra crise. E quem estiver capitalizado, ou seja, quem tiver dinheiro guardado, quem tiver reservas financeiras, as empresas que tiverem caixa,
com certeza vão ser as empresas que vão sair bem da crise, que vão aproveitar as oportunidades que vão surgir a partir daquele momento. E as empresas que estiverem endividadas provavelmente vão acabar ficando pelo caminho. Então esse é um dos pontos muito importantes. Então a diferença de pensar entre um e outro é que as pessoas com a mentalidade, com a forma de pensar sobre o dinheiro pobre, elas pensam sempre como vítimas, que as coisas acontecem, elas estão ali marionetes, né? Elas ficam ali tomando pancada de todo lado e está tudo certo, né? E elas têm que ficar enfrentando os problemas daquela forma. Elas não se veem como protagonistas, elas não se veem como autorresponsáveis, que elas são responsáveis pela vida financeira que elas estão levando. Elas não entendem essa parte, né? Elas não aceitam esse conceito e acaba tendo um resultado ruim e ficam pelo caminho ali, tá certo? Então essa é uma grande diferença que tem entre um e outro. Outra característica das pessoas que elas vivem se queixando, né? Ou seja, elas não conseguem ver o lado bom, né? Elas estão sempre apontando problemas, elas estão sempre apontando dificuldades, né? Ou seja, as pessoas que têm essa mentalidade pobre faz parte desse conceito como um todo, está sempre olhando para o lado negativo, sempre vendo as coisas tudo como pessimismo, como crise, como problema, como essa tensão o tempo todo. E aí por isso elas não conseguem se arriscar, elas não conseguem investir pensando no longo prazo, elas não conseguem montar um negócio, elas não conseguem pensar em crescer financeiramente, porque elas ficam sempre com essa tensão de que qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer com elas e que elas não têm controle, que elas não podem agir diante dessas dificuldades que naturalmente vão acontecer na vida de todas as pessoas, né? Não existe aquela vida de uma pessoa que não tem dificuldade nem em algum campo, nem em algum momento ali, sobretudo na área financeira, que é levado por esses altos e baixos, tá certo? Então esse é um dos pontos importantes. E outra questão que seria o segundo, né, que eu queria avançar aqui, é justamente que as pessoas que têm essa mentalidade mais prósperas, elas tendem a pensar grande, né? Então eu queria um exercício, né, se vocês puderem comentar aqui embaixo, qual seria uma renda dos sonhos? Você já fechou os olhos em algum momento e pensou quanto de dinheiro você gostaria de receber mensalmente, que você acredita que a sua vida financeira ficaria resolvida com esse valor? Você já chegou a pensar nisso? Porque assim, uma das coisas muito importantes que a gente precisa ter é justamente saber aonde que a gente quer chegar. A gente tem que ter uma meta, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter um caminho a ser traçado. E quando a gente tem um número relacionado a esse caminho, isso fica tudo muito mais simples. A gente consegue ver com muito mais clareza quando a gente tem um objetivo certo a perseguir. E muita gente se perde justamente por isso, porque as pessoas ficam perdidas, né? Elas não sabem exatamente o que elas estão buscando. E aí qualquer coisa serve, né? O que acontecer está ótimo. Então você já pensou o que seria um valor? Né? Escreve aqui, comenta aqui algum valor que você acha que mudaria a sua vida, que se você recebesse esse valor mensal, né, isso você ficaria tranquilo, você acredita que você teria uma vida que você realizaria seus sonhos, que você poderia frequentar lugares que você gostaria de ir, às vezes você não vai hoje por questões financeiras, você compraria bens que você gostaria de ter e ainda não os possui por conta dessa questão financeira também, né? Que valor seria esse? Já pensou nisso? Então assim, é muito importante a gente parar e refletir um valor ideal, um valor que a gente possa colocar como uma primeira meta para a gente poder atingir, né? Justamente buscar para a gente poder ter um foco em ter essa renda, para aí sim a gente poder usufruir desses benefícios, de conseguir ter com clareza essas diferenças entre o que a gente ganha, o que a gente gasta, o que a gente consegue investir mensalmente, para aí sim ter essa renda, né? Então, o Yuri está comentando aqui que pelo menos 50 mil por mês antes dos 45. Perfeito, Yuri. Então, assim, é justamente essa a ideia. Então, a gente colocar, sim, um objetivo grande, um objetivo que seja realmente motivador, que mexa com a gente, que justifique esse esforço, né? Ou seja, que justifique a aumentar essa renda, né? O que justifique a trabalhar para poder atingir esse objetivo. E aí sim isso começa a fazer mais sentido. Então é importante ter essa clareza, né? Então esses 50 mil seria um objetivo bem interessante para a gente poder começar a trabalhar dentro dele, tá certo? Então o Júnior está comentando que os investimentos, né, tá quase chegando no valor que os gastos mensais. Esse é o grande ideal, né, que é justamente colocar o dinheiro para poder trabalhar de forma que ele nos dê essa segurança financeira, né, ou seja, que ele
proporcione a possibilidade de pagar as nossas despesas mensais, tá? Isso a gente vai falar na parte de liberdade financeira, tá certo? Então, isso é importante, porque as pessoas que têm essa mentalidade pobre, essa maneira de pensar, de não ter resultados financeiros, normalmente elas estão sempre focadas em dinheiro só para pagar contas. Elas se sentem tranquilas se o dinheiro der para pagar as contas. Elas não conseguem essa dificuldade de pensar. Então, poxa, a pessoa tem a despesa mensal de 8 mil reais, por exemplo. Então, se ela tiver uma renda de 8 mil, para ela tá ótimo, porque ela vai conseguir pagar as contas dela, vai sair da dívida ali e tal. Só que a gente tem que pensar maior, a gente tem que pensar num número financeiro que vai nos motivar a não só ter um equilíbrio financeiro dentro das despesas mensais da família, como realmente colocar o dinheiro para trabalhar para a gente de outra forma, tá? Ou seja, realmente fazer o dinheiro produzir para a gente. Então essa é uma segundo ponto de diferença. Então vamos para o terceiro aqui, que é a diferença aqui. As pessoas que têm essa mentalidade, essa forma de pensar que gera mais resultado, elas focam nas oportunidades. E as pessoas que não têm essa forma de pensar, elas focam sempre nos obstáculos. Então, tem gente que tudo é problema, né? Tudo é difícil. Então, tudo que acontece, quase sempre a gente tem duas maneiras de pensar. Então, por exemplo, quem já investe no mercado de ações, ou às vezes aí no mercado imobiliário, ou no mercado também de fundos imobiliários e tudo, que basicamente eles acabam funcionando como renda variável, né? O fundo imobiliário e a ação com certeza é renda variável, o imóvel nem tanto, né? Mas ele acaba sendo uma renda variável porque ele também oscila ao longo do tempo o valor do patrimônio. Então isso é uma grande diferença, porque a pessoa que entende, olha sempre a oportunidade, quando acontece uma queda nesses mercados, né, ou seja, por algum motivo, né, é comum acontecer. Então, sempre que você investir em renda variável, você tem que estar preparado para ver o seu patrimônio oscilando. O que seria essa oscilação? Ele vai subir e vai descer diariamente. Então, todos os dias, de acordo com N fatores que a gente não controla, ele vai subir ou vai descer. E a forma da gente encarar isso, né, ou seja, quando o mercado cair, se a gente estiver sendo sócio, né, a oportunidade de comprar boas empresas, isso vai ser uma oportunidade. Então, ao invés de focar que o nosso patrimônio, né, o valor total que a gente tem ali investido caiu de valor naquele dia ou naquele período específico, a gente vai focar em olhar o valor que a gente pode comprar mais ações ou mais fundos imobiliários ou o investimento que for, gastando menos dinheiro, porque o objetivo no final vai ser aumentar a quantidade de ativos. Em outro momento a gente vai aprofundar isso, mas só para a gente poder entender esse conceito, que a diferença é que se você consegue mudar a sua forma de pensar e começa a entender esses momentos específicos como oportunidade, isso vai fazer toda a diferença, porque você vai começar a perder o medo das oscilações, das quedas, das crises, porque sempre que o mercado cai por algum motivo, sempre vão ser notícias ruins. As pessoas vão estar com medo por alguma coisa, vai estar tendo alguma crise, vai estar tendo uma pandemia, vai estar tendo um problema econômico, enfim, várias e várias coisas que fazem com que o mercado caia e várias coisas fazem com que o mercado suba. E a gente tem que estar trafegando dentro disso. Então, a maneira da gente entender isso e focar nas oportunidades vai fazer toda a diferença. Tá? Então, assim, outra diferença também que as pessoas com mentalidade de prosperidade têm é de não esperar o momento perfeito para começar. Então, eu vejo muitas pessoas que querem realmente começar a investir, mas elas ficam sempre esperando o momento perfeito, e esse momento perfeito nunca chega. Então ela fica falando sempre assim para ela mesma, o dia que eu tiver com as finanças organizadas e tiver sobrando um dinheiro mensal, aí sim eu vou começar a investir. E esse dia nunca vai chegar, porque existem ferramentas para justamente a gente poder fazer com que a gente guarde esse dinheiro mensalmente de forma a não atrapalhar totalmente a renda, né, a qualidade de vida ali dentro desse modelo financeiro. Então, esperar esse momento perfeito para poder começar a dar esse primeiro passo é o que vai levar a grande maioria das pessoas ao fracasso. Tá? Esse é o modelo de pensamento das pessoas que não vão ter resultado. Tá? Porque essa perfeição, esse momento ótimo não vai existir. Alguma coisa tende a sempre estar acontecendo
para poder mudar isso aí, para poder atrapalhar esse início de colocar esse dinheiro para gerar renda, e a gente vai buscar maneiras de resolver esse problema, tá? Mas como aqui a gente só está separando as diferenças das formas de pensar. Então aqui a gente está indo agora para o 4, né? Esse parece ser bobo, mas ele tem um significado muito interessante, que a gente tende a não se tornar aquilo que a gente não gosta. Então, se a gente vê alguma coisa que a gente acha que não é legal para a nossa vida, a gente não quer aquilo para a nossa vida de forma inconsciente. A gente acha que quer, mas a gente não está disposto a fazer, porque a gente vê coisas negativas relacionadas àquilo. O que seria isso? Basicamente funciona assim. O que a gente ouviu, o que a gente já viu a respeito de pessoas financeiramente bem-sucedidas? O que a gente acredita disso? Isso é muito importante. Muitas pessoas acham bacana a pessoa bem-sucedida, às vezes vê lá uma foto da pessoa lá esquiando, lá em Courchevel, a pessoa postando a foto de um carrão, de uma viagem, de uma casa, e a pessoa já pensa, ó, fulano está ostentando, o fulano tá isso, o fulano tá aquilo, ele conseguiu dinheiro, foi roubado, ele sonegou imposto, a pessoa sempre vê de uma forma negativa. E quando a pessoa tem todo esse ressentimento, né, que isso muitas vezes é criado pela nossa cultura, né? Então, se o Brasil tem um grave problema de admirar as pessoas que estão progredindo, isso faz parte da nossa cultura, eles têm um ressentimento, eles querem nivelar por baixo, tá? Porque isso incomoda as pessoas, as pessoas ficam incomodadas, mexidas quando vem uma pessoa, principalmente uma pessoa que elas conhecem há muito tempo. Então as pessoas às vezes convivem com uma pessoa há muito tempo e de repente aquela pessoa começa a progredir financeiramente e elas ficam incomodadas, porque isso dói. Elas não querem assumir isso, mas isso está prejudicando o crescimento financeiro delas próprias. E elas não conseguem entender isso, elas não conseguem ver isso, porque elas não conseguem admirar de verdade, do fundo ali do coração, digamos assim, o crescimento financeiro de outras pessoas. Tá? Porque quando a gente começa a pensar de uma maneira diferente, começa a entender, puxa vida, se essa pessoa está progredindo financeiramente, o que eu posso aprender com ela? O que será que ela está fazendo que eu posso aprender? E se eu fizer parecido da minha forma, porque cada um vai fazer de uma forma específica, não existe uma regra, né, que é passar, todo mundo fizer exatamente isso vai dar certo, mas existem princípios que levam a ter determinados resultados, e isso vai fazer toda a diferença na vida financeira da pessoa. Então, quando a pessoa começa a admirar, né, ou seja, ver com bons olhos, quando uma pessoa começa a progredir financeiramente, ou simplesmente pessoas que já estão num determinado nível, elas não pensam o que será que essa pessoa teve que passar para ter esses resultados, né? Elas ficam incomodadas e ficam ressentidas. Então tem uma frase que eu gosto, que daí que eu ouvi num curso que eu fui, que ele fala assim, quem aplaude atrai. Então quando você fica feliz de outras pessoas terem resultado, você tende a atrair isso para você, porque essa energia, né, isso tende a te contaminar positivamente e ajudar você a usufruir disso e ter resultados com isso. Então isso é muito, desde novelas, né? Isso é muito comum, né? Sempre o vilão era o cara rico, né? O rico era o que explorava das outras pessoas, e o pobre era sempre o coitadinho e feliz, né? Então eles fazem uma desassociação com o dinheiro e felicidade, né? Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, porque ficou sempre essa imagem do cara bem sucedido e que vivia uma vida infeliz, que ficava todo mundo no carro e não conversava, né, e tudo, aquela tristeza ali. E a pessoa pobre era aquela feliz lá, que fazia um churrasco no final de semana, jogava bola e bebia cerveja, aquilo ali era tudo, né? E na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, muito pelo contrário, né? A questão financeira, ela pode te ajudar, né? Ela vai fazer como benefícios, né? Se você souber colocar isso a seu favor, tá certo? Então, as pessoas que conseguiram dinheiro são todas, tá? São todas roubaram, ou todas fizeram alguma coisa negativa. Até porque, se a gente pensar, existem tanto pessoas que são ricas, né? Que têm visibilidade, a pessoa tenha mais aparência se ela tiver o resultado financeiro ali dentro, tá certo? O outro ponto, a gente avançando aqui para o 5, pessoas ricas buscam conviver com pessoas bem-sucedidas. Então você começa a ver também que as pessoas
quando elas estão buscando crescimento, elas não querem conviver mais com pessoas vitimistas, pessoas que só reclamam, pessoas negativas, que só apontam problemas, que não buscam solução, que só sabem fofocar da vida de outras pessoas, que só sabem acompanhar coisas de televisão, que não acrescentam nada, né? Ou seja, essas pessoas que têm essa maneira de pensar, elas normalmente não se relacionam bem. As pessoas que têm sucesso financeiro, de modo geral, elas tentam evitar conviver com pessoas que só falam disso, que só pensam nisso, tá certo? Porque elas querem conviver com pessoas que vão agregar valor na vida delas, que de alguma maneira essa troca entre as pessoas é o que vai fazer esse crescimento acontecer. Então esse é outro ponto muito importante também, tá certo? Avançando aqui para a sexta, a gente tem aqui que a pessoa que tem essa mentalidade de sucesso financeiro, normalmente ela prefere ser remunerada pelo resultado que ela gera, tá? Em comparação com a pessoa que prefere ser remunerada pelo tempo trabalhado. Então a pessoa que ela troca ali o tempo por dinheiro e fica presa nisso para o resto da vida, muitas vezes ela não vai ter um grande sucesso financeiro. Existem sim pessoas que trocam por tempo por dinheiro e têm grande sucesso financeiro, mas de modo geral as pessoas que recebem em função de resultados, elas tendem a produzir mais, elas tendem a querer gerar mais resultado para poder justamente ter o benefício de trabalhar mais. Então, quando a pessoa não sente que ela vai ser beneficiada por aquele trabalho extra, ela tende a relaxar. Isso é da natureza humana, né? O nosso cérebro, de modo geral, ele busca a zona de conforto como natureza, porque ele quer poupar energia, né? Porque pensar, né, estudar é uma das tarefas mais difíceis que existem, porque justamente ele gasta muita energia, né? Então, ou seja, se você fica ali, tenta fazer uma prova ali, né, muito tensa, uma prova de concurso, uma prova, você tende a ficar exausto no final da prova, porque ele te, né, consome muita energia. Então, naturalmente, as pessoas tendem a evitar isso, tendem a deixar isso em segundo plano, e elas querem justamente essa zona de conforto, que não vai deixar com que elas evoluam e que elas aumentem a renda delas ao longo do tempo. Tá certo? A gente já está caminhando aqui mais pro final, né? A gente já tem alguns pontos aqui, e esse outro eu acho bem interessante, que é justamente a questão da escassez e da abundância financeira, né? Então muita gente não consegue entender bem esses conceitos em função de que a abundância financeira, eles pensam que para uma pessoa ser bem sucedida financeiramente, ela tem que ter tomado ou explorado ou sacaneado uma outra pessoa para ela ganhar dinheiro. Ela acha que é tomando o dinheiro de outra pessoa que a outra é bem sucedida, mas na verdade não é essa a essência que funciona. Existe sim, claro, casos de pessoas que exploram as outras e por isso elas foram bem sucedidas, mas não é essa a essência da geração de riqueza que tem dentro do modelo econômico financeiro mundial que funciona, né, há séculos aí já, né? Porque o dinheiro ele pode ser a todo momento criado, ele está sendo o tempo todo gerado, ele está sendo o tempo todo inventado. E como que isso acontece na prática, né? Eu vou tentar dar um exemplo simples para poder a pessoa pensar nessa possibilidade de geração de riqueza. Então imagine que você tem uma terra, né? Sei lá, 10 hectares de terra, 50 hectares, enfim, essa terra está lá parada. Essa terra está lá, o mato cresceu nessa terra e não gera renda, não gera riqueza, não gera nada, está ali só o mato parado ali. E no entanto você resolve em algum momento pegar algum dinheiro e investir e tornar aquela terra produtiva. Então você vai gastar ali, sei lá, vamos dar um exemplo qualquer aqui, sei lá, 100 mil reais para fazer uma plantação de eucalipto, por exemplo. E aí você vai fazer essa plantação, você vai investir, você vai contratar uma empresa para fazer aquele serviço para você, talvez, tal. E com 100 mil ele vai plantar ali uma determinada quantidade de eucalipto, tá? Só um exemplo fictício mesmo, para a gente poder ter uma noção das pessoas que pensam que sempre para um ganhar, né? Igual dizer aquela coisa ridícula que bilionários não deviam existir, né? Ou seja, modelos que muitas vezes tem a ver às vezes com questões políticas e tudo, que tentam passar para boa parte das pessoas e elas não conseguem entender essa outra possibilidade toda com relação à geração de riqueza. E aí essa pessoa que plantou aquele eucalipto, dali a mais ou menos 5, 7 anos, 5 a 7, né, quase sempre o eucalipto costuma ter bons resultados ali nessa faixa de tempo, né, ela vai poder colher, né, cortar aquelas árvores, né, e vender aquele eucalipto para uma empresa que faz papel, ou transformar ele, né, passar para uma empresa que vai fazer carvão dele, ou o que for, né, ou a madeira para fazer móvel, mas móvel normalmente é o eucalipto que fica mais tempo, né, mais de 10 anos ali
normalmente. Mas enfim, a ideia é que a partir do nada, ou seja, de uma terra improdutiva, ela fez um investimento, colocou 100 mil e com certeza, ao final desse período ali de 5, 7 anos, o que ela vai tirar de dinheiro ali é muito mais do que o que ela investiu. Ou seja, ela efetivamente é como se ela tivesse fabricado o dinheiro, porque se ela não tivesse plantado eucalipto, aquele dinheiro não passaria a existir. Então sempre que existe uma atividade desse tipo, né, igual uma mineração também, por exemplo, é isso, a terra está lá e o minério está dentro da terra. A Vale vai lá e corta aquela terra e tira o minério para fora. Ela tem um gasto para fazer isso, mas ela gera um lucro em cima daquilo, ou seja, ela tira um dinheiro que está dentro da terra, né? Ou seja, ela fabrica um dinheiro que não existia antes. Tá certo? Então, é essa a ideia da geração de riqueza. Então, quando você presta um serviço para ajudar uma outra pessoa que vai ter um resultado melhor com aquilo ali, você também está fazendo essa geração de renda, geração de riqueza a partir disso. Tá certo? Então, é essa a ideia do que a gente pode fazer através dessa diferença entre escassez e abundância. Então, a pessoa que tem a mentalidade escassa, ela pensa somente em que para um ganhar, o outro tem que perder. Tá? Então ela pensa que o dinheiro ele é incompatível com outras coisas. Então ela pensa, não, para eu poder ter dinheiro, eu vou ter que ser uma pessoa infeliz. Né? Ou seja, porque ela associou na cabeça dela que existe essa dualidade. Tá? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então ela pensa que para ela poder ter dinheiro, ela vai ter que perder todo o tempo dela, né? Viver em função de trabalhar 24 horas por dia, para aí sim ela gerar. Mal sabe ela que é ao contrário. Às vezes ela vai ter que dedicar-lhe um esforço durante um tempo, mas depois o dinheiro pode trabalhar por ela e em vez dela trabalhar mais, ela vai poder trabalhar menos. Né? Porque o dinheiro vai estar trabalhando por ela e complementando a renda. Tá certo? Passando aqui para o 8, tá? A gente já está caminhando aqui mais para o final. O 8 seria que as pessoas ricas, com essa mentalidade rica, ela administra bem o dinheiro. Ela tem o hábito de administrar o dinheiro, mesmo quando ela tinha pouco. Então ela começa a entender, aprender que mesmo quando ela tem pouco dinheiro, que aí está um erro muito comum de muita gente, que ela fica esperando sobrar dinheiro para ela poder começar a administrar. Então a pessoa que pensa isso, é a mesma coisa dela pensar que o dia que ela emagrecer, aí sim ela vai começar a alimentar melhor, fazer dieta, fazer exercício. Na verdade é o contrário, né? Então as pessoas fazem essa confusão com a questão do dinheiro, que acham que é diferente. Não, é exatamente igual ao exercício. Para você ter bons resultados, né, no físico, no corpo, obviamente primeiro você vai ter que controlar a sua alimentação e em seguida, né, a questão dos exercícios físicos, e aí sim você vai ter o resultado de melhoria do corpo, da saúde e tudo. Não o contrário. Daí com o dinheiro funciona exatamente da mesma maneira. Então primeiro a gente aprende a administrar o dinheiro, a controlar o nosso dinheiro, a fazer essa gestão, e aí sim a gente vai ter. Isso é um hábito. Tá? Então existem ferramentas, né, que eu quero passar depois em outro momento, não vai ser hoje, que a gente vai passando justamente esse passo a passo de como administrar, né, aprender a criar esse hábito de uma forma factível, igual eu falei, para pessoas normais, para pessoas que têm ali uma renda mensal e querem melhorar, crescer, né, essa renda consequentemente para frente, tá certo? Então essa diferença, que é igual eu falei, que as pessoas que administram mal o dinheiro, né, eu falei disso um pouco atrás, que vai acabar acontecendo aquilo, que a pessoa que não preocupa com isso, que muita gente foge disso, né, passa a vida evitando olhar para dinheiro, né, tem as pessoas que têm essa característica muito forte, que elas não gostam de olhar a conta delas, elas não querem encarar, porque no Brasil, né, eu falei que é muito da nossa cultura, dinheiro é um tabu muito grande. Você pergunta para uma pessoa qual que é o seu salário, qual que é o seu rendimento mensal, as pessoas se corroem com aquilo, se incomodam com aquilo, porque é um tabu muito grande por causa da nossa cultura. Se você vai em outros países como os Estados Unidos, por exemplo, é totalmente diferente essa relação deles com o dinheiro, tá certo? Então essa é uma grande diferença. Então a ideia é que se você não controlar, aprender a controlar o dinheiro, em algum momento você vai ser controlado pelo seu dinheiro. Ele vai te pôr limitações, você não vai conseguir fazer se é que não está acontecendo com parte das pessoas aqui já, né? Que você não está fazendo certas coisas que você gostaria de fazer, simplesmente porque você não está com condições financeiras para isso. Porque o dinheiro está te controlando, porque você talvez não esteja administrando ele da forma correta, tá? É o que acontece comumente, infelizmente. Tá certo? E a gente passando aqui para o 9, falta só mais um.
a questão importante é justamente a gente colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, né? Então as pessoas que têm essa mentalidade financeira mais de prosperidade, resultado financeiro, elas têm isso na cabeça, elas criam o hábito, tá? Que eu tenho ferramentas para a gente poder passar para como criar esse hábito, de colocar isso em prática para isso funcionar de verdade, para colocar o dinheiro efetivamente para trabalhar por elas. Então as pessoas que têm mentalidade pobre, elas pensam que sempre para poder fazer dinheiro, né, ganhar dinheiro, aumentar a renda, tem que ser um trabalho hercúleo, né? Ou seja, um trabalho pesado, um trabalho duro, um trabalho sofrido, e que a vida dela tem que ser sofrimento com relação ao dinheiro, então ela associa dinheiro a sofrimento, né? E aí vai gerar justamente o contrário. As pessoas que têm a mentalidade financeira bem-sucedida, ela pensa ao contrário, ela pensa que o ideal é que uma parte do dinheiro ela coloca para poder trabalhar como se planta uma árvore, né? Então você vai plantar uma árvore e aquela árvore vai gerar frutos e você vai usufruir daqueles frutos. É lógico que esse processo entre a plantação da árvore e a colheita vai se levar um tempo, que é justamente esse processo de aprendizado e crescimento financeiro para você poder usufruir daquilo ali, mas vai valer muito a pena depois que você passar por essa fase e começar a usufruir dos frutos, do que simplesmente você continuar deixando as coisas acontecer e ficar negando a encarar suas finanças, né? Encarar as suas dificuldades financeiras, que todas as pessoas passam, umas em grau menor, outras em grau maior, né? As pessoas estão extremamente endividadas, com o nome no SPC e tudo, e outras pessoas simplesmente não conseguem sobrar nada, né? Elas vivem em função de trabalhar para poder pagar a conta, né? Que é a grande dificuldade, que é o que a gente está se propondo a tentar sair disso, né? Buscar ferramentas para sair desse modelo, que é um dos mais comuns aí, né? Levando em consideração aquilo que eu falei lá no início, de que 70% dos brasileiros estão endividados no momento, tá certo? Então, ter essa diferença de colocar o dinheiro, então a gente criar fontes de renda passiva, né? Então, imagina só uma pessoa que foi ao longo da vida acumulando, sei lá, 10 salas, lojas ou apartamentos para alugar, né? E coloca esses imóveis para alugar, né? Vamos imaginar que cada um gere uma renda de, sei lá, R$3.000 por mês. Então, se a pessoa acumulou ao longo da vida dela ali 10 imóveis, cada um, né, uma sala, uma loja, um apartamento, então cada um gera 3.000 de renda para ela por mês em média, né? A loja vai oscilar, momentos que os imóveis estiverem desocupados e outras coisas, precisar reformar alguma coisa, justamente essa questão de ter essa renda. Então a pessoa tem uma renda paralela de 30.000 por mês, ou seja, a vida dessa pessoa está tranquila. E ela não foca no patrimônio, que aí a gente entra depois, quando chegar na parte do investimento mais para frente, né, que não vai ser hoje, mas a gente vai chegar a isso depois, que lá a gente fala, que mostra justamente isso, não focar no patrimônio, focar na renda. E aí, focando na renda que a gente está gerando, a gente vai ter essa tranquilidade financeira, porque quem não gostaria de ter uma renda extra de 30.000 caindo todos os meses na conta, né? Ou seja, a pessoa atingiu uma tranquilidade financeira a partir do momento que ela conseguiu isso, tá? Porque se ela ficou focada no patrimônio, ela provavelmente ficou no caminho, vendeu isso antes de chegar nesse ponto e aí não chegou lá, tá certo? E o comentário aqui da Aline, né, a respeito da dificuldade de saber economizar. Aline, essa é a dificuldade de 90% da população, 70% que, né, está endividado, e as outras 30%, a grande maioria também não consegue, né? Ou seja, talvez, sei lá, menos de 3% da população brasileira talvez tenha realmente sobra financeira, né, e tudo. Então, assim, a ideia é que não vai ser na live de hoje, mas eu vou abordar provavelmente na semana que vem, as ferramentas de como organizar as finanças para justamente fazer esse dinheiro sobrar, para poder conseguir pagar as contas, fazer o essencial, buscar ao mesmo tempo, aumentar a renda e guardar dinheiro ao mesmo tempo, que esse é o grande desafio. Foi isso um dos principais fatores que mudou a minha vida financeira, porque eu guardava dinheiro demais e não vivia, não usufruía do dinheiro, ficava sempre passando aperto, ou então gastava o que ganhava e não sobrava dinheiro no final. Então, quando a gente consegue ter um modelo que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, aí sim as coisas começam a fazer mais, pelo menos para mim fez muito mais sentido. Ao mesmo tempo que consegui economizar e colocar uma parte do dinheiro para trabalhar para mim, ao mesmo tempo eu aprendi uma maneira de também usufruir esse dinheiro ao longo da vida, para não ficar sempre esperando esse dia de amanhã, o dia que chegar, né, igual eu falei um pouco antes aqui, o dia que chegar esse momento, aí sim eu vou fazer tal coisa. A gente não espera isso chegar, a gente pode fazer paralelamente as duas coisas. Tá? E por último, tá, gente, para a gente poder caminhar aqui para o fim, a gente tem uma característica muito importante que muita gente não leva em consideração, que é a possibilidade real de aumentar a renda, de buscar maneiras de fazer
mais dinheiro mensalmente. Tirar o foco só em economizar, quando a gente tem um equilíbrio, que a gente está funcionando ali dentro dessa gestão financeira equilibrada, que a gente consegue usar, ter a divisão do dinheiro para cada um. Uma parte fundamental é investir em conhecimento, investir em crescimento, investir em aprender coisas que vai nos gerar mais valor, que a gente vai, cada um de nós vai se tornar uma pessoa mais valiosa para o mercado, tá? Em todos os sentidos, tanto quem é funcionário vai ser mais bem visto pela empresa, vai gerar mais resultado para aquela empresa, ou quem é empresário vai conseguir gerar muito mais lucro, muito mais resultado, crescer sua empresa, vai aprender a investir melhor o dinheiro para gerar mais resultado, ou seja, mas isso só tem um caminho de chegar nisso, a gente precisa investir em conhecimento. As pessoas bem-sucedidas financeiramente, de modo geral, é uma característica comum que elas aprendem e aprimoram o tempo todo. Esse crescimento, esse aprimoramento, ele tem várias formas de acontecer. Então a gente pode buscar desde as mais simples para quem está começando. Então existe hoje, com a possibilidade da internet, ela abriu um leque gigante para a gente, a possibilidade da gente aprender. O que você quiser saber hoje, você põe no Google, você vai achar alguma coisa sobre aquele tema. Você vai no YouTube, você pesquisa aquele tema, você vai achar vídeos lá. Agora, um detalhe importante que eu passei a entender com um pouco de dificuldade, né, depois dessa experiência, foi justamente tentar selecionar o conteúdo bom do conteúdo ruim, o conteúdo que vai nos agregar, do conteúdo que vai nos desviar do que a gente realmente gostaria de fazer. Então é importante ter esse discernimento, ter esse cuidado, para a gente poder não ficar, às vezes, preso. Muita gente fica preso só nessas dicas gratuitas na internet, em coisas que a gente vê por ali, ou em livros que não vão nos agregar valor, ou às vezes vão contribuir para uma mentalidade escassa. Um dos primeiros livros que eu li sobre finanças, ele só falava em guardar dinheiro e juntar dinheiro, ou seja, ele contribuiu porque eu já acreditava que eu tinha que viver na escassez, que eu tinha que viver com o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo e não poderia crescer financeiramente. Não me dava ferramentas, não me dava ideias para poder pensar na possibilidade de crescer. Então eu pensava que, para eu poder atingir minha liberdade financeira, eu vou investir, sei lá, R$100 por mês e daqui, quando eu tiver 90 anos de idade, talvez eu tenha uma reserva, né? Ou talvez eu tenha... E isso para mim não faz sentido, né? Qual o sentido de você ficar... Existe muita gente ensinando isso por aí, assim, vou ficar preso nisso. Agora, quando você se prepara e você investe, esse investimento, ele envolve tempo e dinheiro. Não adianta você comprar um livro e deixar ele guardado na sua estante e não ler, né? Então isso não tem sentido. Então você precisa investir tempo. Mas é interessante que o que seria o grande que eu queria comentar aqui, as pessoas, elas começam a entender essa parte. E é interessante a gente ver que existem caminhos para a gente poder aprender mais rápido, mais focado. E eu acho que esse é o grande trunfo da internet. Então, hoje tem curso na internet absolutamente tudo o que você quiser fazer, né? Então existem ferramentas para você aprimorar em qualquer área de conhecimento. Então você tem uma empresa, você quer melhorar a gestão da sua empresa, existem dezenas, é importante selecionar isso, existem dezenas de cursos sobre gestão empresarial, de microempresa, de pequena empresa, de média empresa, como fazer gerenciamento financeiro, como produzir mais em determinada área, como, por exemplo, um médico se especializar mais, um dentista melhorar numa determinada área, aprender um procedimento novo, né? A pessoa da área da saúde, etc. Enfim, várias e várias maneiras de você agregar valor, investir às vezes na questão da imagem, da comunicação, de como você está passando a sua orientação para o seu cliente. Então, assim, várias e várias maneiras de a gente aprender, mas para isso a gente precisa ter esse foco em mente. Então, dentro desse modelo financeiro, uma das coisas que realmente me ajudou muito foi ter uma parte do dinheiro que ela é destinada mensalmente a investir em crescimento. Então, eu passei a investir no começo, quando a condição era pequena, eu investi em livros de R$15, R$20, R$30, e depois que a condição foi melhorando, eu comecei a comprar os primeiros cursos na internet. Tem curso de R$97, de R$200, de R$300 e tudo, até chegar ao ponto de que quanto mais você vai evoluindo o nível, quanto mais próximo você pode estar desse mentor, dessa pessoa que pode te ajudar, ela vai te encurtar o caminho. Porque para você aprender determinadas coisas através de livro, talvez você vai levar meses ou anos ali podendo dedicar, você vai poder ler meia hora por dia e tudo, aquilo ali vai levar muito mais tempo do que às vezes uma pessoa que já passou, já resolveu aquele problema que você quer resolver, resolveu aquela dor e ela te leva para um nível maior. Então, assim, nesse último ano, aqui em casa, a gente fez juntos o investimento, né? Esse último programa de mentoria que eu entrei, inclusive o primeiro encontro vai ser na próxima semana,
Só esse programa ficou em mais de R$230 mil só o programa de mentoria que tem validade de 1 ano. Então, ou seja, é um investimento, cara, puxa vida, mas eu vou gastar R$200 mil em um curso de 1 ano, né? Uma mentoria de 1 ano. Mas eu acredito que o que eu vou aprender ao longo desse ano, como o ano passado a gente investiu em uma de 80 mil, né? 40 para mim, 40 para minha esposa, isso se pagou em 2 meses. Então, assim, em 2 meses, uma renda extra que a gente conseguiu, a gente pagou aquele investimento todo. Então, com o tempo, eu acho que eu levei 6 anos aí nesse processo para poder ter essa clareza e perder esse medo de investir dinheiro mesmo na capacitação, de investir dinheiro, igual eu falei no começo, sempre valores baixos, né, para poder, porque não era possível, não tinha condição nenhuma de fazer um investimento alto numa mentoria, num programa mais próximo que talvez acelerasse muito mais os resultados, né, porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai querendo coisas que vão nos agregar mais valor, né, que a gente vai conseguir avançar mais rápido. Tá? Isso é um investimento muito pesado, mas isso é um processo. Igual eu falei, durante muito tempo eu comprava só livros de 10, 15, 20 reais, mas à medida que esses livros me ajudavam a aumentar a minha renda, eu podia buscar cursos de 500 reais, de 1.000 reais, de 2.000 reais, até chegar o dia que eu pudesse, igual esse último agora que eu comprei no final do ano passado, que custou esse absurdo, digamos assim, mas igual eu falei, e eu acredito muito, com base em todos os outros que eu fiz, que foi com base neles que eu pude aumentar a renda. Então eu acho que a gente aprendendo essas ferramentas que a gente pode de melhorar justamente ter esses contatos e esses programas de mentoria ou outras coisas que a gente acha que faz sentido a cada momento da nossa jornada, né? Igual eu falei, uma mentoria só foi acessível para mim, uma grande mentoria, depois de 6 anos. Para outras pessoas talvez já possa ser acessível hoje. E tem outras pessoas que talvez vão levar 10 anos para chegar a poder fazer isso. Ou talvez nunca vão acreditar que isso vai realmente as impulsionar. Né? Então é interessante, eu acho que começar com valores mais baixos, com programas menores, e aí sim começar a colocar aquelas coisas em prática e começar a colher aqueles frutos. Né? O exemplo que a gente teve dessa outra do ano passado, que igual eu falei, em cerca de praticamente 2 meses a gente recuperou todo o valor investido. E o restante do programa todo, que era de 1 ano, foi só lucro. Né? Ou seja, o dinheiro todo sobrou a partir disso aí. Tá? Então, assim, muitas pessoas acham que não precisam. Então, a diferença da mentalidade pobre é que ela acha que ela já sabe, que ela já consegue fazer as coisas e que ela vai fazer por conta própria, por tentativa e erro. E aí ela vai perder muito tempo nisso. Né? Porque na tentativa e erro é que eu criei uma dívida gigante lá em 2015, né, 2016, e fiquei anos para poder pagar aquela dívida. Fiquei ali pelo menos ali uns 3 para 4 anos para conseguir ir quitando aquelas dívidas todas que eu mesmo criei. Eu entendo que eu mesmo criei porque eu fiz totalmente errado. E eu fiz errado por quê? Porque eu era arrogante, orgulhoso, e eu achava que, não, eu sou formado em administração de empresas, então eu já sei isso aqui, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de uma consultoria, eu não preciso de uma... Hoje, na minha empresa, por exemplo, eu tenho várias consultorias ao mesmo tempo. Eu tenho uma consultoria de RH que mudou completamente a gestão dos recursos humanos da minha empresa. Eu tenho uma consultoria uma controladoria externa que faz o gerenciamento de controle de financeiro dentro da empresa para poder dificultar erros, dificultar roubos, né, ou coisa do tipo pode acontecer. Então existe uma série de ferramentas externas que agregam valor dentro da empresa para poder ela continuar crescendo. Tá certo? Então ter esse foco de gerar resultado e de estar sempre disposto a aprender e principalmente de selecionar bem quem vão ser essas pessoas que vão te ajudar, isso vai te levar para um outro nível. Tá? Então a gente pode ter a ajuda de algumas coisas lá no YouTube, tem muita ferramenta boa, tem muita coisa de graça, tudo, mas tomar cuidado para poder, porque ao mesmo tempo que tem coisa, principalmente nessa área de investimento, né, eu fico muito preocupado, até um dos motivadores que me levaram talvez a querer começar esse programa de mentoria, de poder ajudar outras pessoas, é ver como pessoas estão ensinando coisas que vão levar as pessoas a não terem resultados. Que as pessoas daqui a um tempo vão ficar ali 5, 6 anos quebrando a cabeça e depois vão ver que não funciona, porque eu fui um desses que ficou, no caso da área de investimentos especificamente, eu fui um desses que ficou 15 anos quebrando a cabeça para aí sim, de 5 anos para cá, conseguir ter resultados efetivos, consistentes, que realmente mudaram a minha vida de patamar. Né? Então isso foi fruto daqueles 15 anos que eu quebrei a cabeça, que eu poderia ter tido, se eu tivesse a base que eu tenho hoje, que eu aprendi nesses últimos 6 anos para cá, aí sim eu poderia ter tido resultados e não teria perdido esses 15 anos. Então talvez a contribuição que eu quero passar é que as pessoas não precisem passar por isso.
né? As pessoas não precisam perder o tempo que eu perdi para justamente não ter que passar por isso, porque é uma coisa muito ruim. Eu sei que passar dificuldade financeira extrema é uma das piores coisas. Eu acho que tudo, sobretudo não sei se algumas pessoas vão se identificar, às vezes levam para o lado de isso aí é machismo, ou sei lá o que, né? Mas eu não penso assim de forma nenhuma. Eu acho que é a função do homem, né? Produzir, gerar resultado. Eu acho que eu, pelo menos, me sinto melhor quando eu consigo, como é que eu falo assim, arcar com todas as despesas da minha casa, né? Quando eu assumo esse papel de provedor, isso fez muita diferença na minha vida, né? Assim, que eu realmente consegui dar conta de forma consistente disso, né? Isso tem igual eu falei, mais ou menos 5 anos para cá, praticamente, né, realmente de forma mais consistente. Antes a gente tinha uma gestão financeira, que até numa outra live eu quero falar disso, de coisa de finanças para casal, que a gente dividia o dinheiro, um paga uma coisa, outro paga outra, enfim, eram vários modelos que a gente fazia e todos davam errado, nada tinha consistência, um atrapalhava o outro às vezes, um bagunçava o outro, um se sentia prejudicado, enfim, várias coisas que atrapalham a força do casal, atrapalham a força do relacionamento e afeta todas as áreas. Então, superar isso é um grande divisor de águas que faz com que a gente possa progredir, ter resultados muito mais leve, muito mais tranquilo, e principalmente uma coisa que valorizo muito, né, que é justamente a liberdade de tempo, né, que é uma coisa que para mim é um valor muito grande. E cada um tem o seu valor, cada um tem o seu motivo, né? Então essa é uma das coisas também que eu quero passar depois nesse programa, tá certo? Então, se a gente poder finalizar, é justamente isso, porque as pessoas que acham que não precisam de aprender, que acham que já sabem muito sobre determinada área, é interessante com que elas ponham a mão na consciência e vejam os resultados que elas estão tendo, né? Então, assim, um exercício interessante que eu vi em um curso que eu fui um tempo atrás, que eu gosto de passar sempre essas coisas que a gente aprende, que é um exame de autoconsciência, da questão da responsabilidade. E o exercício que ele propõe é justamente esse de a gente ter a consciência de, por exemplo, colocar a mão na nossa barriga, né, apertar ela e ver o quanto de gordura, né, o quanto de músculo a gente tem dentro da nossa, né, que está aqui visível na nossa barriga. E a gente entender que isso aqui é exatamente fruto do nosso estilo de vida. Não tem mágica. As pessoas ficam adorando que porque é tireoide, porque meu metabolismo é isso, porque eu não sei o quê, mas elas não se conscientizam de que elas levaram a esse abdômen que elas têm hoje, ele é fruto disso, tá certo? Então é essa a ideia. Então a gente analisar que a nossa vida financeira, ela depende disso, tá certo? Então a gente ter essa clareza de que a nossa vida financeira, ela é resultado. Basta a gente analisar quanto que a gente tem investido, né? Essa ideia, tá, Tati, é justamente sobre isso. Quando a gente aperta aqui, a gente vê e a gente sabe que isso é resultado do quê? Quanto exercício que a gente está fazendo ou deixando de fazer, como que a gente está se alimentando, quanto que a gente está bebendo, né? Se a gente bebe, se a gente come muito doce, se não come, é fruto disso, né? E as pessoas adoram pôr culpa no outro, né? Pôr justificativa, né? Fora. E a vida financeira nossa é exatamente igual a isso, né? Aí, 2 cesáreas, é justificativa, né? Agora, existem mulheres que fizeram 2 cesáreas e têm a barriga né? Ou não, né? Existe, né? Então, assim, então tem essa possibilidade. Então, existem pessoas falam assim, não, mas eu tenho 2 filhos e por isso minha vida financeira é apertada. Pô, tem gente que tem 4 filhos e tem sucesso financeiro, né? Ou seja, basta a gente olhar a nossa conta financeira, abrir aí o aplicativo agora e olhar quanto de dinheiro a gente tem na conta, né? Porque a gente pensa às vezes que passou milhares de reais ao longo da nossa vida na nossa mão, né? Se você somar uma pessoa que ganha 10 mil reais, imagina quantos milhões, né? A gente já está na casa dos milhões que ela já recebeu nos últimos 10 anos de trabalho dela, se ela ganhou uma renda de 10 mil. E desses milhões que passaram na mão dela, quanto que ela tem no bolso, né? Quanto que ela conseguiu guardar, o que ela conseguiu investir? Nada. Ela conseguiu gastar todo o mais de R$1 milhão ali que ela fez nos últimos anos. Tá? Então é de ter essa clareza para a gente poder fazer essa mudança, tá certo? Então a gente entender que a gente precisa investir tempo e dinheiro para poder aprender, ter essa humildade, tá? Isso é fundamental, a gente sentar no banco para poder aprender, sentar ali 2, 3 dias lá numa imersão, ler um livro, escutar um podcast, enfim, várias ferramentas que pode relacionar. Doeu, né? Doeu que eu disse, né? Assim, mas a ideia é essa, gente, é trazer consciência para a gente poder mudar
e melhorar, infelizmente a gente tem que passar por esse processo de dor, né? A gente tem que sentir isso tem que ir lá no fundo, senão a gente não muda. A gente fica na zona de conforto e vai trocando cebola ali o resto da vida e não evolui, e não cresce. Então quando a gente examina realmente o que a gente está, a situação que a gente está, que a gente tem clareza, e é isso, né? Então a Tati está complementando aqui que é realmente essa frase, é a frase que mais dói, mas eu até brinco que o dia que eu morrer, vocês cobrem lá, tá, gente? Vocês colocam lá no meu túmulo lá, você escreve assim: cada um teve a vida que mereceu, porque o dia que essa ficha caiu na minha cabeça, né, que eu consegui entender esse conceito, que doeu muito, né, porque a gente acredita que não, porque a gente começa a pegar um exemplo de exceção, mas o fulano aconteceu uma tragédia, o fulano, não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando de um modo geral, que quase sempre a gente está colhendo fruto do que a gente plantou, né, exatamente isso que eu falou, fruto das nossas escolhas, é simples assim, é causa e efeito. É confortável ouvir isso? É gostoso ouvir isso? Ter essa consciência de que a gente é responsável pela vida que a gente está tendo hoje? Isso me doeu muito quando essa ficha caiu lá 6 anos atrás, que eu vi, cheguei em casa, né? Sempre repito essa história, porque essa história foi muito traumática para mim, né? Quando eu cheguei em casa e vi que a luz tinha sido cortada por falta de pagamento, que eu não tive dinheiro para pagar a conta, e a minha esposa grávida, eu com o filho pequeno, não tinha como tomar banho, fazer nada ali em casa, eu tive que sair da casa, não tinha como dormir naquele ambiente ali, aquilo doeu, e aí sim foi a força que eu precisei para poder mudar, tá certo? Então é isso. E o Alair está complementando também que é a hora que tem que tomar a decisão, né? Que a gente fica procrastinando. E é isso, a tendência nossa, de todos nós, é procrastinar esse tipo de coisa, porque a gente não quer encarar isso, a gente não quer sentir essa dor. E para evitar essa dor, a gente busca o caminho mais fácil, né? Que é fugir desse. Agora, jogar essa sujeira para debaixo do tapete, ela vai ser cobrada em algum momento, né? Ou seja, igual eu falei, se a gente não aprender a controlar nosso dinheiro, em algum momento o dinheiro vai nos controlar, né? A verdade tem que ser dita, exatamente, né? Então, assim, em algum momento isso vai acontecer, tá certo, gente? Então, assim, a ideia dessa live hoje foi justamente para poder passar um pouco desse tema de mentalidade, até um foco um pouco dessa semana. Estou comentando mais da mentalidade, porque eu acho que é uma das bases mais importantes para a gente mudar a nossa vida financeira, é começar a ter esse pensamento, entender a diferença das pessoas que são bem-sucedidas financeiramente em relação às pessoas que são mal-sucedidas, o que elas pensam de diferente, né? E ter essa consciência de que o que a gente está vivendo financeiramente hoje foi a gente mesmo que plantou. Mas aí tem um lado bom, né? Como foi a gente mesmo que plantou e nos levamos para a situação financeira atual, que pode ser boa para alguns ou ruim para outras, e aí a gente pode mudar, né? Então o legal é isso, que como a gente mesmo levou a gente para esse caminho, a gente mesmo pode nos tirar desse caminho. Então nós mesmos podemos ser responsáveis por mudar isso e elevar a nossa vida financeiramente para outro patamar totalmente diferente, tá certo? Bacana, gente. Eu quero agradecer muito aí, né, a todos que apareceram aqui hoje. Essa live eu vou deixar ela salva aqui no Instagram mesmo, tá? Vai estar aqui. Provavelmente depois eu vou colocar ela no YouTube também. E provavelmente na semana que vem eu devo fazer mais uma, tá? Agradecendo a todos vocês. E queria fazer um comentário: quem ainda não se inscreveu, eu vou fazer uma grande aula, né, mais profunda com todos os temas no dia 4/3, dia 4 de março, e gostaria muito que vocês pudessem contribuir, tá? Como um reflexo aí, uma reciprocidade de quem eu estou contribuindo de alguma forma na vida de cada um que está aqui. Pudesse pelo menos passar lá e se inscrever, tá? É um questionáriozinho simples para poder justamente me dar uma força para ajudar a fazer os conteúdos mais direcionados, para poder ajudar vocês, tá? Sempre aqui, né, tentando me colocar nesse papel de estou sempre aprendendo, sempre crescendo, mas eu posso de repente, à medida que eu estou aprendendo e crescendo, e trazer isso para vocês, para que todos nós possamos crescer juntos, né, nos ajudar, né? Eu estou sempre aqui disposto, né? Às vezes cada um contribui com o outro e a gente vai formando uma espécie de uma comunidade, pessoas que estão interessadas em evoluir em todas as áreas, né? O meu foco aqui muito é a área financeira, né? Porque é a minha especialidade, é a área que eu estudei mais ao longo da minha vida inteira, né? Mas assim, com certeza a gente tem várias outras áreas importantes e o dinheiro é uma delas, é um pilar. Então eu posso ajudar às vezes nessa área e outra pessoa pode ajudar em outra área, tá certo? E a gente vai junto construindo isso aí, tá? Quero agradecer mesmo a todos, e quem puder, o link tá na bio, tá? Tira lá 2 minutinhos, talvez 3 minutinhos no máximo, você preenche lá e tudo, aí você já fica inscrito para essa aula. Vai ser um prazer estar com vocês aí no dia 4/3, tá? Provavelmente na semana que vem a gente vai ter, e aí o tema vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouco sobre essa gestão financeira,
tá certo? Então, ou seja, as pessoas que têm dificuldade em se equilibrar e juntar dinheiro ali, né, conseguir fazer com que esse modelo funcione, ter essa sobra financeira, aí eu vou dar ferramentas, né, que isso faz isso ficar mais factível, né? Porque a gente fala assim, eu vou começar a guardar o que sobrar, isso aí não funciona, assim, raríssimas pessoas que conseguem fazer isso, tá certo? Então a gente vai dar ferramentas para facilitar essa caminhada aí, tá? Muito obrigado a todos, grande abraço aí, um beijo para todo mundo aí, até a próxima, tá? Tira um tempinho lá, por favor, clica lá no link da bio, se inscreve lá, tá? 2, 3 minutinhos, você vai contribuir muito aqui para que a gente possa evoluir juntos, crescer juntos, tá certo? Tati, boa noite a todos, tá? A todos que participaram aqui, obrigado aí pela contribuição, grande abraço aí, até a próxima então, tchau, tchau.